E vai ser muito bom a gente conversar hoje sobre um tema muito importante, porque nós estamos, buscando entender o nosso passado, reencontrar toda a sabedoria perdida na antiguidade, todo aquele conhecimento que foi deixado para trás e que muitas vezes chegou à Terra através dos seus mensageiros para nos deixar um alento, uma luz, um caminho, apontando a direção para que a gente pudesse se desenvolver como ser humano, como humanidade, para alcançar o nível máximo de evolução aqui nesse sistema, nesse mundo em que vivemos, né? E para isso, eu trouxe um pesquisador, um palestrante de ciência e espiritualidade, nosso amigo Daniel Kaltenbach. Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, Rafael. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos seus seguidores, a todos que estão presentes. E quero já, de antemão, te agradecer aí pela oportunidade de estarmos juntos aqui no canal para falarmos desse tema tão importante que é para a humanidade como um todo, né? Exatamente. A gente sabe que durante a história da humanidade, né, Daniel, muitos grupos, muitas escolas de ensinamentos esotéricos, escolas de mistérios também surgiram na antiguidade, muitas vezes iniciada aí por alguns personalidades importantes, né, que ficaram aí registradas nos anais da história e que deixaram um corpo de sabedoria para nós. Vamos lá, vamos fazer um apanhado geral. O que você tem para nos dizer assim sobre um pouco da história dessa sabedoria antiga, né? Para você, assim, quando que tudo começou a ser apresentado e os grupos que foram se formando, as escolas, se você puder dar um apanhado um pouco dos seus estudos, né, para a gente apresentar para o pessoal, aí nós vamos pontuando o nosso bate-papo. Se nós pararmos para analisar o que a ciência fala sobre o nosso passado, o passado da humanidade, o que é o passado da humanidade? O passado da humanidade, de acordo com a ciência atual, né, que está mudando. Mas, enfim, é um passado onde nós vivemos a pré-história, e essa pré-história aconteceu há não muito tempo atrás. O que é a pré-história? A pré-história é aquele momento anterior à escrita, onde entendem que o homem ainda não era capaz de escrever, não era capaz de ler. E, portanto, não sendo capaz de ler nem de escrever, ele era um homem primitivo. Era um homem primitivo que vivia da caça, vivia da colheita, enfim, passou por várias fases dentro da sua pré-história, mas não representava muito mais do que um hominídeo, um animal um pouquinho mais avançado do que os outros que estaria por ali. Até que, na pré-história, houve o surgimento da escrita, e esse surgimento da escrita, então, trouxe a história moderna. Então, saímos da pré-história e entramos na história moderna. Essa história, e na história moderna, nós temos aqui registros vindo dos sumérios, né, principalmente ali, os primeiros povos sumérios para cá. Nós vamos passar pelos gregos, vamos passar pelos egípcios, vamos chegar mais perto aqui, passando pelo Império Romano, vamos ir pela Idade Média, vamos chegar até hoje. Então, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Mas o que é importante a gente perceber nessa viagem no tempo, que é uma das coisas que, às vezes, as pessoas deixam passar desapercebido, que quando a gente faz essa digressão, nós temos que perceber que a humanidade, como nós conhecemos e como a ciência comenta sobre ela hoje, nós tivemos o nosso ápice tecnológico iniciado há 200 anos atrás, apenas 200 anos atrás. Na época aqui do Iluminismo, quando nós tivemos a Revolução Industrial, então nós começamos a desenvolver a tecnologia, e essa tecnologia hoje tem patamares muito mais altos, e ela cresce a cada ano exponencialmente. Então vejam, a gente saiu de uma pré-história a cerca aí, de acordo com esses números oficiais, enfim, vamos falar dos números oficiais, em cerca de 6 mil anos atrás, mais ou menos, ou seja, de 5.500, 6 mil anos atrás, que é pouca coisa, passamos milênios sem um desenvolvimento tecnológico e, de repente, a gente dá esse boom, esse ápice tecnológico. Nada é por acaso, tudo está interligado. Agora, a gente se acha, por causa deste ápice tecnológico, a gente acredita que a gente é a cereja do bolo, né? Que agora nós somos o mais evoluído que já existiu nesse planeta, que já pisou aqui, que já apareceu. E essa arrogância nossa, ela, enfim, é natural, porque nós vivemos absolutamente dentro do nosso ego, nós vivemos dentro desse gigante que é o nosso umbigo. Então, nós gostamos de acreditar que somos a raça, o momento mais inteligente que já pisou no planeta Terra.
Mas acontece que é muito fácil, né, Rafael, nós percebemos que isso não é verdade. Ao contrário, que nós, apesar desse avanço tecnológico nos últimos 200 anos, nós temos, nós somos muito ignorantes ainda em praticamente todos os aspectos. Nós somos uma população ainda dormindo, que não despertou para a espiritualidade, não despertou para quem é, não despertou para o que é o planeta, para o que é, né, os outros planetas, o que é o cosmos, o que é o universo, o que é a espiritualidade. Estamos começando a despertar de verdade agora. E aqui entra a parte mais importante de todas. Quando a gente olha para o passado, olhamos para o presente, o que a gente conhece? A gente conhece a tecnologia, chega no computador, na internet, que é uma maravilha que estamos falando, mas fora isso, a gente para mais ou menos por aí. Quando a gente olha para realmente a nossa sabedoria, a sabedoria humana, o legado humano, a gente olha para aqueles conhecimentos que realmente fazem sentido na vida de todo mundo, que são chamados conhecimentos milenares. E não é à toa que eles são chamados de conhecimentos milenares, porque eles estão na Terra há milênios. Mas se há milênios só havia pré-história, então essa história está mal contada. Essa história não se encaixa. Essa história dessa arqueologia oficial, dessa história oficial, não se encaixa. Nós temos os maiores conhecimentos da humanidade, todos originados em épocas que nós não sabemos nem datar. Então nós temos aí informações, né, sobre as energias do universo, sobre os nossos chakras, e aí com ciências, inclusive chinesas, milenares, de acupuntura, de acropressura, de quiromancia, enfim, conceitos de prana, de chi, dos corpos sutis, de conceitos espiritualizados e profundos sobre a vida e a morte, o próprio livro dos mortos, sobre a alma, sobre os nossos chakras, o trabalho de reiki, né, de energizações, a lei da atração, a lei do mentalismo, a lei da vibração, do ritmo, do gênero, da afinidade, da causa e efeito, do karma, de reencarnações, conceitos de reencarnações, de comunicação com o divino, com as energias da natureza e as forças da natureza, da astrologia, da geometria sagrada, que aparece nas primeiras estátuas e desenhos da humanidade, está lá a geometria sagrada já, os elementais da natureza, enfim. Nós temos o grande cabedal de conhecimentos da humanidade, não é de agora, é de milênios, é da nossa pré-história. Então, pronto. Então não faz sentido, né? Não faz sentido que o homem, como pré-histórico, tenha sido um gênio e de nós hoje, né, de 200 anos para cá, começamos a fazer um computador. Então, isso tudo é só para a gente parar para analisar que as coisas não são como nos contam. E que não são, obviamente que não são, nós aqui, né, estudando essas questões todas, nós sabemos, mas a população mundial está despertando, ainda não percebe, são coisas que estão na nossa cara, que às vezes ainda não são percebidas por muitas pessoas que estão ainda dormindo e acordando agora nessa fase de transição planetária. Se nós pegarmos, por exemplo, um outro exemplo aqui, o hinduísmo, os Vedas. Os Vedas foram a primeira obra literária, né, assim, a mais antiga que se tem conhecimento, de uma qualidade fenomenal, qualidade de profundidade filosófica, profundidade espiritualista. Nós temos o épico, né, Mahabharata, dentro dos Vedas. E de onde vieram os Vedas? Da onde veio esse conhecimento todo? Da onde vieram os conhecimentos milenares da China, da Índia, né, dos hindus, da Mesopotâmia, dos sumérios? Da onde veio esse conhecimento? Ele não veio dos homens das cavernas. Com certeza não. E são conhecimentos que a gente fala. Imaginem nós, seres humanos hoje, se nós estivéssemos neste momento da nossa história sem esses conhecimentos. Alguém consegue imaginar? O que seria o ser humano com o seu computadorzinho, sem nenhum desses conhecimentos que eu acabei de citar? Porque não sabia, porque não tinha descoberto. Se a gente não tivesse isso como legado, dado, entregue de bandeja para nós há milhares de anos atrás, que nós viemos trazendo. Esses conceitos justamente que estão sendo entregues para nós agora, estão falando do Kybalion, né, de todas as leis herméticas, que
estão aqui no planeta Terra há um tempão, em escolas iniciáticas, em escolas secretas, em conhecimentos totalmente vedados, e agora na transição estão se tornando público. Tudo isso não é por acaso. Tudo isso tem sua razão de ser. Tudo isso tem o seu motivo. E nós estamos, então, atravessando esse momento de transição. Mas, como eu disse, né, temos que começar no passado. Vamos começar lá atrás, lá com esse conhecimento tudo. Então, Rafael, eu não sei se você quer comentar alguma coisa, mas eu queria comentar um pouquinho de onde veio esse conhecimento. E nós vamos acabar, inclusive, avançando para Atlântida, né? Sim, eu queria pontuar, só para te dar um impulso aí nas suas reflexões, que é muito importante as pessoas verificarem que, assim, sempre, pessoal, na história da humanidade, existia uma intervenção que aparentemente, em todos os registros, né, aparece essa intervenção de alguns amigos que traziam um conhecimento, uma mensagem, e todos eles pareciam que vinham de algum lugar, ou vinham dos céus, né, ou vinham de um mundo distante, ou de outras realidades. Sempre nesse misticismo, assim, ninguém sabia de onde eles vinham, né, e eram chamados de anjos, de seres divinos, de mensageiros, de emissários, né, e o que acontecia? O conhecimento que eles deixavam sempre ficava nas mãos do ser humano, daqueles que recepcionavam a informação. E a gente sabe que o conhecimento foi transmitido depois, a partir daquela intervenção, em diversas partes do mundo isso aconteceu, mas de tempos em tempos, aquela intervenção, aquele conhecimento era transmitido ou de forma de uma tradição, né, oral, não é, entre sucessão discipular, ou escrita, em tábuas de pedra, de argila, em papiros, em textos que eram mantidos guardados até para preservação, né? Ou até mesmo em tradições, como eu falei, tradições orais, né? Então, em todas as partes do mundo, como o Daniel falou, ocorreu essa intervenção e essa manifestação que vinha, parece, de esferas superiores. É como se existisse realmente um grupo que está nos observando já desde o início da criação, seres, né, que existem em outras realidades, ou consciências, inteligências superiores, ligadas, obviamente, a uma fonte suprema, uma energia suprema, ou ao próprio Deus Criador, né? E que existe um plano para isso tudo. Parece que a humanidade, a Terra, este mundo, existe um propósito de todos estarem aqui para a evolução, para esse aprendizado. Então vamos reunir essas peças, né? A gente pode começar lá atrás, como o Daniel falou, né? Quando a gente começa a ter os pequenos registros da história, né? Civilizações antigas, desde a Suméria e outras pré-colombianas que existiam aqui na América do Sul, várias partes do mundo. Mas onde a gente pode começar, Daniel, já começar a entender esse conhecimento que foi deixado a princípio? Você citou a Atlântida, né? Também havia a Lemúria, né? E como é que a gente pode encaixar esse caminho histórico até chegar nos dias de hoje aí? Para a gente entender essas intervenções e a gente conseguir juntar esses conhecimentos aí, que não é fácil, né? Não. Juntar essas peças não é fácil, não, porque nós vivemos num mundo ainda, como a gente está comentando, né, um mundo que não está desperto. Nossa missão é justamente achar essas peças, que é a missão do seu canal, que é a missão do meu canal, enfim, é encontrar essas peças, é juntar, é fazer sentido, né, e a gente começar a redescobrir algo que ficou guardado, não ficou esquecido, ficou guardado. Isso que nós vamos falar hoje. Nada foi perdido. Mas então, vamos voltar lá para trás. Tem alguns conceitos, né, Rafael? Essa história é muito comprida, a gente podia falar aqui 20 horas sobre isso, mas acho que tem alguns conceitos principais que a gente pode pontuar. Primeiro conceito, tudo tem começo, meio e fim. Tudo. Isso vale para a nossa vida, isso vale para os ciclos nossos, ciclos de sociedades, de países e ciclos do planeta Terra. E ciclos também, não só do planeta, mas da humanidade, da chamada humanidade no planeta Terra. A humanidade, nós não podemos imaginar que essa humanidade seja essa que nós comentamos, dos homens das cavernas para cá. Essa é a nossa humanidade, a humanidade moderna. Essa é a chamada quinta raça. A quinta raça, essa sim, faz parte dessa nossa humanidade presente e nós estamos passando o nosso ciclo, né? Com as 7 sub-raças da quinta raça, estamos nesse trabalho de desenvolvimento e despertar da consciência. Só que as 4 raças anteriores, que são raças humanoides, podemos chamar de humanoides, podemos chamar de humanas também, participando dessa família humana mais global, como a gente quiser, mas essas 4 raças anteriores, elas tiveram também o seu papel na história, porque vejam,
Nós começamos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, e tudo é uma história. É uma grande história que é contada em pequenos capítulos de cada raça. E cada raça tem os seus ciclos dentro do ciclo grande, tem os ciclos pequenos. Então, o que acontece? Esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender que a nossa transição planetária atual não é uma transição apenas da quinta raça. É uma transição da quinta raça, mas na qual tudo que aconteceu na história do planeta, inclusive com as raças anteriores, faz parte desse pacote, porque tudo vai se somando, né? Então é tudo uma evolução. Não é que cada raça você começa do zero. Cada raça você começa já de uma base estabelecida e dali para frente você continua essa evolução, você continua esse crescimento. Então nós, da quinta raça, estamos num processo de transição para, no futuro, darmos abertura para uma sexta raça. Uma sexta raça que vai viver nesse planeta e que tem tudo para viver de uma forma totalmente diferente da nossa. Ou seja, viver mais longe do umbigo, né? Um pouco menos egóica e conseguindo com isso viver um mundo, eu já estou indo para o futuro, né? Vamos voltar passado já, mas enfim, viver um mundo realmente de compartilhamento, de fraternidade, de amor, de evolução tecnológica que a gente nem pode imaginar, quando o ser humano vai estar fazendo tudo por ele mesmo, por ele, o ser humano, e não por sua empresa, por seu lucro, né, por seus interesses pessoais, enfim, mas é uma sexta raça, uma história de uma sexta raça. Nós, como quinta, temos que terminar essa, mas nós vemos uma quarta. Quando a gente fala da quarta raça, que são os Atlantes, então os Atlantes, eles tiveram uma evolução também fantástica, fenomenal aqui nesse planeta. Não é nosso objetivo hoje discutir em detalhes os Atlantes, mas eles terminaram o ciclo dele de uma maneira ruim, por assim dizer. O que eu quero dizer de uma maneira ruim? De uma maneira que eles poderiam ter feito melhor. Eles acabaram com o apocalipse, eles acabaram se autodestruindo. Não era necessário que eles se autodestruíssem. Né? A autodestruição era uma possibilidade, assim como nós hoje. O nosso apocalipse, a gente se destruir uma guerra nuclear, por exemplo, é uma possibilidade. Mas é uma coisa que depende de nós, não é necessariamente que deva acontecer. Mas lá atrás aconteceu. Os Atlantes se autodestruíram na hora que eles chegaram num nível de tecnologia, num nível de ego também, e eles se autodestruíram. Muito bem. Então, esse é um conceito. Nós vamos já unir esse conceito aqui na nossa história. Mas outro conceito importante. Nessa história toda, de todas as raças, de toda a história da humanidade, tudo isso é montado, tudo isso é organizado, nada é por acaso, tudo isso é organizado em planos superiores. Então, existem planos bem superiores aos nossos, aqui, né, que nós chamamos de materiais, que organizam planetas, organizam histórias, organizam sociedades, justamente permitindo que cada coisa no seu momento certo possa evoluir da forma correta e da melhor maneira possível, expandindo as consciências, despertando consciências e assim por diante. Então, existe uma organização. Então, quando a gente fala de origem, né, vamos falar da origem de muitas sabedorias, nós temos que lembrar que existem escalas de sabedoria no universo. Não existe aqui e lá. Existe aqui, entre aqui e lá, existem infinitas escalas. E sempre existiu. Então, nós temos sabedorias, contatos, como você comentou, né, Rafael? Contatos de entidades, de inteligências que sempre estiveram em contato com o planeta Terra. E essas inteligências também, vamos comentar aqui hoje, né, elas têm níveis diferentes. Nós não podemos chegar e falar, olha, toda a inteligência que veio aqui para o planeta Terra no passado, que não era dessa raça humana, da quinta raça, foi de uma raça de extraterrestre específica, ou uma raça de ascensionados, ou uma raça de espiritualidade, uma raça do que for. Não. A história é muito mais complexa. São várias raças, vários momentos, várias situações dentro de uma história maior. Então, por isso que a gente tem que estudar tudo com calma, para a gente não atropelar e misturar as coisas. Mas só para finalizar, já quero te passar a palavra também, Rafa, para a gente ir, né, até ir organizando aí o andar da carruagem, mas quando em Atlântida, né, os Atlantes se destruíram, havia conhecimento, ali foi um dos aspectos, uma das fontes, uma das grandes fontes do nosso conhecimento atual. Os Atlantes, eles tinham já adquirido na Terra conhecimentos. Eles já tinham uma tecnologia, uma sabedoria espiritual, eles já conheciam muitas coisas. Este conhecimento, ele estava aterrado no planeta. O que é aterrado? Aterrado é como se ele tivesse sido trazido para a matéria.
Se você tem se não existia o carro aqui, de repente um cientista teve a intuição, vou criar o carro a motor, né, vamos dizer aqui, e criou o carro. Quando criou o carro, a ideia do carro foi aterrada no planeta. A partir desse momento, ele passa a ser uma realidade no planeta. Ele existe e as pessoas se utilizam do carro. As pessoas se utilizam, isso vale não só para um carro, como vale para qualquer ideia. Se eu tenho uma ideia espiritualista, se ela não foi aterrada no planeta, é como se ela não existisse. A partir do momento em que ela consegue chegar, seja porque alguém traz diretamente, seja por intuição, seja por canalização, seja da forma que for, e ela entra no planeta, ela passa a ser aterrada. Uma vez aterrada no planeta e aceita no planeta pela sua frequência e vibração compatível, teria que ser, né, relativamente compatível, ela começa a passar a ser uma realidade no planeta e começa a se materializar. O que significa isso tudo? Significa que Atlântida tinha aterrado muitos conhecimentos. Esses conhecimentos no seu apocalipse serão perdidos, serão desaterrados. E é o que eu falei, imagina nós como quinta raça sem esses conhecimentos hoje. Nós estaremos na lama, né? Ou seja, nós não estaremos no momento de despertar a consciência, nós estaremos realmente num momento primitivo ainda, né? Porque é muita coisa que ajuda, que alavanca o nosso desenvolvimento espiritual, pessoal, filosófico, arquitetônico, etc. A influência desses conhecimentos milenares é fantástica no dia a dia, na materialização da nossa realidade. Então, este conhecimento não podia desaparecer com a Atlântida, não podia afundar com a Atlântida. E aí que vai entrar a história dos remanescentes de Atlântida. Remanescentes de Atlântida que tinham uma missão, que eram algumas dessas almas que tinham uma missão e foram direcionados para que este conhecimento não se perdesse e fosse entregue para nós, que fosse entregue para a quinta raça, que fosse acompanhado. Só que imaginem, depois de Atlântida, nós estávamos na Idade das Pedras aqui. Imagina você pegar esse conhecimento todo e falar com um homem primitivo, né, que colhia morango, né, olha, vou te explicar agora o Caibalion. Não funciona. Então eles tiveram que criar núcleos de estudo, núcleos de conhecimento. Esses núcleos viraram mais para frente as escolas iniciáticas. As escolas iniciáticas tinham uma grande função de preservar esse conhecimento, de preservar essa luz aterrada no planeta. E acompanhar a humanidade, a quinta raça, ao longo do tempo, para que no momento oportuno, para que no momento em que fosse necessário, esse conhecimento, então, e possível, né, não será impossível, esse conhecimento fosse passado para a quinta raça paulatinamente. E por isso que nas escolas iniciáticas não entrava qualquer. Não adiantava entrar uma pessoa da quinta raça lá, ainda com uma vibração, uma frequência muito baixa, e querer ter esses conhecimentos superiores. Não tinha como. Então, eles tiveram, mas você veja, os Atlantes fizeram isso, tinham essa missão, esses remanescentes de Atlantes, inclusive o Egito Antigo é um berço de remanescentes atlânticos muito forte, mas eles tinham, então, uma das suas missões era essa, era levar esse conhecimento para a quinta raça. Por quê? Como uma espécie de karma, como uma espécie de missão. Por quê? Porque era para esse conhecimento ter chegado para a gente de forma simples, sem o apocalipse deles. Mas eles causaram o apocalipse deles neles mesmos. Isso afetaria nós. Então, alguns desses remanescentes ficaram como uma missão, como um karma, como uma necessidade de reparar o dano, se disponibilizando a viver entre nós primitivos por toda a nossa história, trazendo um conhecimento para que a gente pudesse tê-lo e aplicá-lo no momento correto. Inclusive, como a gente falou, né, agora, o que está acontecendo com esse conhecimento todo? Está saindo das escolas secretas e caindo na internet. Né, caindo na internet. Então, esses conhecimentos todos, por que estão sendo publicizados, né, estão sendo publicados? Por quê? Porque é o momento da transição, e nós precisamos desses conhecimentos aqui, no nosso coração, na sociedade, neste importante momento. Então, Rafael, vou te, né, passar a bola aí, mas então só lembrando, né, começando lá de Atlântida. Muito bom. E é importante também a gente fazer o paralelo que antes de Atlântida também existiram muitas civilizações antigas que também tinham as suas escolas iniciáticas, né? E isso foi perdido na história, porque pré-Atlântida, Lemúria, né, a gente sabe, inclusive que nós, pesquisadores de Dáquila, descobrimos uma antiga civilização que existia na Amazônia, tá? E fazia ponte com toda essa estrutura de civilizações antigas aqui na América do Sul. Nós encontramos realmente registro dessa antiga civilização e um povo que lá residiu, né, que era conhecido como os Murios, que tinha
uma herança tecnológica de conhecimento, de informações que ainda estão perdidas, entre aspas, né, mas que poderão ser encontradas lá na Amazônia. Por isso que a Amazônia é tão preservada, acho que o sistema sabe que existe algo lá. Muitos falam daquela cidade, antiga cidade Eldorado, os mitos de Acacor, Ofir, né, as grandes cidades perdidas aqui na América do Sul, que tinham ligação também com as civilizações andinas, do México, né, do México Central, da Península de Yucatán, que depois os toltecas, os olmecas, os maias, né, e vários outros povos fizeram conexão com essa sabedoria, esse conhecimento antigo, e que eu creio que também foi passado na época de Atlântida, né, para as futuras gerações. Então, eu queria te perguntar uma coisa, antes da gente adentrar para esse reencontro da quinta raça e as informações que foram surgindo na Índia, né, na Grécia, no Egito, enfim, todo esse resgate do conhecimento até chegar nas escolas de filosofias atuais entre aspas, né, de 1800 e pouco para cá. Então, por que existiam tantos locais na Terra com pirâmides, né, com grandes construções em pedra, com monumentos? A gente vai encontrar isso em várias civilizações antigas, em sítios arqueológicos, né, e lá naqueles lugares sempre nós vamos encontrar as evidências da presença de seres diferentes, né? E esses conhecimentos estavam presentes lá também, foram perdidos, né? Eu acho que a Terra também passou por algumas mudanças climáticas, enfim, dilúvios, movimentações, que fez com que algumas civilizações deixassem de existir e o conhecimento fosse perdido, né? Então, o que você acha desses locais sagrados, vamos dizer, que as pessoas dizem que eram os locais onde as antigas civilizações construíam as pirâmides, né? E por que tem tantas pirâmides no mundo, em locais diferentes, né, se elas não tinham uma conexão entre si, povos distantes uns dos outros, né? O que você acha disso? Exatamente, é um excelente ponto, Rafael. Muito bem colocado. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que... você comentou sobre os conhecimentos perdidos. De fato, muitos conhecimentos foram perdidos, mas perdido é a palavra, não é desaparecido. Perdido, podem ser reencontrados. Então nós temos, como eu disse, né, tudo tem uma organização superior. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Então a gente pega o nosso planeta hoje e fala, nossa, com a nossa arrogância de sempre, né? Nós, seres humanos, conhecemos o planeta inteiro. A gente sabe tudo que tem aqui. O que podia existir, eu conheço. E aí vai a nossa ciência materialista e ceticista acreditando nessa arrogância toda. E é muito claro que nós não conhecemos nada de coisa nenhuma. Não conhecemos nem, né, as frequências das dimensões paralelas ao nosso redor, mas não vamos nem falar delas, vamos falar do físico, vamos falar da matéria, né, o planeta físico. Nós, no planeta físico, nós não conhecemos 5% do que tem no mar, nos oceanos. Nós não conhecemos o fundo dos oceanos. Nós não conhecemos o que tem dentro da nossa Terra. Nós exploramos até hoje 10, 20 quilômetros, eu acho que o recorde é por aí, 20 quilômetros de espessura. Nós não sabemos o que tem dentro do planeta. Nós não sabemos nada sobre o nosso sistema solar. Estamos começando a descobrir agora, e já descobrindo água na Lua, água em Marte, enfim, que são questões relacionadas à vida. Estamos descobrindo bactérias, né? Já descobrimos bactérias no sistema solar, em outros planetas, e Vênus agora essa semana não, há umas 3 semanas atrás saiu já uma notícia de que, ao que se entende, Vênus está repleto de bactérias. Que são bactérias? Vida extraterrestre. Né? Ou seja, então é a ciência avançando e começando a dizer para todo mundo, sim, gente, existe vida extraterrestre. Mas, enfim, a gente não conhece nada daqui. Inclusive, quando a gente fala de Amazônia, a gente fala, só vamos falar 2 lugares, 3. Se a gente pegar a Rússia, ali tem uma região deserta gigante, que equivale à Amazônia, que é inexplorada, que equivale à Antártida, que é um outro continente inexplorado. Só pegando essas 3 grandes áreas, nós temos uma área física, material e fora da água. Nós temos uma área de coisas inexploradas fantástica. Fantástica. E de lá, sem dúvida alguma, muito conhecimento, mas que está lá perdido, guardado, que vão ser descobertos ao longo de trabalhos arqueológicos, ao longo do tempo,
Que tempo é esse? O tempo do nosso despertar, conforme a nossa evolução, conforme o momento correto para a gente descobrir as coisas, conforme o momento correto das coisas acontecerem, nós vamos descobrindo, nós vamos encontrando essas arqueologias todas. Falando de arqueologia, né? Hoje a arqueologia não fecha mais a conta. Não fecha mais a conta, gente, como a gente comentou, né, hoje, no início aqui do nosso encontro de hoje, né, Rafael, de que a pré-história dos livros está aqui há 6 mil anos atrás. E a arqueologia começou a descobrir que a esfinge pode ter mais de 20, 30 mil anos. As pirâmides do Egito também. Que estão descobrindo vários locais arqueológicos com também 10, 20, 30, 40 mil anos. 20, 40 mil anos porque estão ainda com medo de dizer que é 50, 100 e para lá. Né? Ou seja, então, a história toda está se mudando. Mas isso é o quê? São conhecimentos que vão sendo trazidos à luz no andar da carruagem. Ao passo de que aquelas escolas iniciáticas trouxeram muitos que já estão sendo publicados e outros que ainda continuam reservados. Mas que, por que reservados? Porque eles têm que aparecer conforme o nosso crescimento frequencial. Então a gente vai aumentando nossa vibração frequencial, esses conhecimentos podem acompanhar. Eles não vão vir antes da nossa frequência. Né? A espiritualidade trabalha dessa maneira. Ela vai concedendo para nós conhecimentos, tecnologias, aberturas, conforme nós vamos nos autotransformando, crescendo, evoluindo. Então é assim que as coisas acontecem. E você muito bem citou, né, Rafael, a questão das pirâmides, que são os sites arqueológicos. Hoje nós estamos falando de pirâmides na Antártida, estamos falando de pirâmides no Japão, né, ou seja, no mar do Japão. Nós estamos falando de pirâmides, várias pirâmides na Ásia, várias pirâmides na China, todas as pirâmides aqui das Américas, né, várias pirâmides, não mencionei ainda do Egito. Então, assim, é um mundo inteiro com arqueologias antigas, maravilhosas, que não podem ser construídas hoje pela nossa tecnologia, porque a gente não tem capacidade de organizar e levantar pedras e cuidar delas daquele jeito, nem hoje. A gente precisa dizer dos maiores guindastes. Tem pedra, gente, que precisam de 5, 10 guindastes, os maiores atuais nossos, para levantar pedra. Imagina construir alguma coisa. Então, assim, de novo, é aquela história que não encaixa. Não encaixa quando a gente pega essa história da nossa ciência cética materialista. É por isso que a tecnologia, a transição planetária, leva ao aumento da tecnologia, que faz com que a ciência, a própria ciência, comece a ter que dar passo para trás. Ela começa a ter que olhar para si própria e ver o ridículo que ela se coloca quando ela quer traçar limites dessa maneira. Ela mesma isso vai acontecer cada vez mais. E cada vez mais ela vai ter que falar, gente, sim, tem vida extraterrestre. Gente, sim, existe alma, existe consciência. Olha a física quântica. A física quântica hoje, qual que é o grande impasse da física quântica? É que a ciência materialista não sabe como falar que existe a consciência, que a consciência é um elemento fundamental da existência do universo, da vida, da matéria e de tudo que acontece. Então, quer dizer, como é que ela põe consciência sem falar que existe alma, sem falar que a gente existe, sem falar, né, mantém materialismo? Não mantém. Então, tá nesse paradigma todo, mas a própria ciência vai evoluindo e ela vai ter que se quebrar. E é o correto. A ciência deve ser isso, ela deve olhar os fatos que sejam favoráveis ou contrários ao que ela acredita e trabalhar em cima desses fatos e descobrindo as coisas. Né? E isso tem que ser a verdadeira ciência, que estamos, então, entrando agora numa nova fase da verdadeira ciência, onde ela se aproxima, então, da espiritualidade. E se a gente pega esse passado, né, voltando ali ao passado, quantos povos, o que é importante a gente ver das pirâmides? No mundo inteiro, sem internet, sem avião, sem navio, sem comunicação, em tese. Ou seja, qual que é a consequência lógica? A gente não dá, é consequência lógica. A gente só não quer falar porque a ciência fala, não, as pirâmides foram construídas por seres primitivos com martelozinho e cinzel. Sabe? Hoje em dia, nenhuma criança mais acredita numa história dessa. E não tem cientista que acredita. Na verdade, eles falam isso porque eles não têm outra explicação. E não tem algo pior para um cientista materialista do que dizer, eu não sei, dentro do seu ego, da arrogância humana. Mas então é fato, houve comunicação. Uma comunicação global. Essa comunicação global sempre existiu. E essa comunicação global, ela vem de tecnologias superiores. Ela vem de conhecimentos superiores. Superiores a quem? A quinta raça. Nós da quinta raça, sim, somos ali, né, a formiguinha da vez.
mas nós sempre fomos acompanhados de tecnologias, de sabedorias superiores, e com toda a nossa história sendo trabalhada em cima de um design que é organizado não por nós, que é organizado de uma forma muito superior a nós. E as pirâmides é o exemplo disso. Exatamente. E é interessante, Daniel, porque assim, ou esses povos tinham uma comunicação entre eles, pode ser que sejam contemporâneos ou não, ou o grupo que chegava à Terra para orientar a humanidade trazia um conhecimento e uma tecnologia relacionada a essas pirâmides, por que tinham que ser construídos esses monumentos no mesmo formato, num padrão geométrico e tudo mais. É uma tecnologia, o meu modo de ver, que eu compreendo hoje. As pirâmides eram máquinas quânticas, né? De evolução, de desenvolvimento mental, espiritual, de grandes trabalhos que ocorriam lá para grupos iniciáticos, né? Então, isso acontecia no mundo todo. Então, será que esses povos se comunicavam ou eles eram contatados pelos mesmos instrutores e membros de uma hierarquia superior que traziam conhecimento para a humanidade, né? Então, a Terra, na verdade, pode ser até mesmo um grande campo de desenvolvimento, um laboratório evolutivo, né? E que nós perdemos o fio da meada, né? Será que eles vão voltar para trazer esse conhecimento de novo? Nós vamos construir uma nova pirâmide? Será que isso já está acontecendo, né? Então, tem muita coisa aí que vai ser desvendada no futuro. Mas, assim, para a gente fechar, né? Sobre a Amazônia também, uma coisa muito interessante. Você falou de vários sítios no mundo, mas por que o governo oculto está tão interessado na Amazônia, né? Eles estão preocupados com a Amazônia. Então, o que será que tem lá, né? Então, vamos esperar as notícias aí, porque muita coisa vai ser revelada. Então, vamos lá, Daniel. Na quinta raça, a partir do momento que ocorreu essa mudança de ciclo, né? A gente pode colocar aí, vamos dizer, após o grande dilúvio que ocorreu, né? E as civilizações começaram a se estabelecer pós-Atlântida, né? A gente sabe que algumas escolas esotéricas recentes, né? Tanto a Rosa Cruz, a maçonaria, a teosofia com a Helena Blavatsky, tentaram reunir essas peças, né, para explicar essa história da quinta raça, né? Então, fala um pouco sobre esse andamento do resgate do conhecimento, desse resgate das informações que ocorreu por esses povos aí no passado. Não, excelente. Vamos primeiro, né? Você comentou de que a humanidade, né, o que o planeta você usou um termo aí, mas enfim, é um laboratório espiritualista mesmo, é um laboratório. Aqui é realmente um local de desenvolvimento espiritual. Não tenha dúvida disso. O planeta Terra é uma máquina de despertar gente, de despertar almas, de desenvolver almas. É uma máquina. Então, isso aqui não é só um laboratório. Porque quem somos nós? Né? Quem somos nós? Então, assim, nós não somos da Terra. Ou seja, muitos de nós já tivemos encarnados muitas vezes na Terra, mas as almas são do universo. Elas não são da Terra. Só que existem almas em níveis evolutivos diferentes. E essas almas precisam ser tratadas, precisam aprender, precisam desenvolver, precisam crescer, precisam expandir a consciência, precisam integrar o universo, precisam ajudar no equilíbrio do universo. Enfim, tem uma série de situações e existem planetas apropriados para isso. A Terra é um deles. É um grande planeta escola. E é onde há um desenvolvimento maravilhoso. E tudo muito bem projetado, muito bem colocado. Então, assim, nós não é por acaso, quando a gente falou das pirâmides, né? A assinatura da pirâmide é muito clara. Como você comentou, a tecnologia é muito semelhante. Isso é o que? É uma assinatura. É uma assinatura de uma frequência elevada que vem ensinar o povo terrestre a fazer a pirâmide, que vem ensinar o povo terrestre a construir, que emprestou uma tecnologia para isso, que auxiliou, que vivia no dia a dia. Esse é um ponto, né? Porque a gente perdeu muito isso, que é o que nós estamos resgatando hoje. Estamos resgatando. Esses povos todos viveram por muito tempo o contato direto com os deuses, né? E aí, enfim, temos várias histórias de Anunnakis, enfim, dos Sumérios, nós temos deuses do Sol, nós temos, enfim, temos uma série, mas são o quê? São realmente contatos físicos que aconteceram no passado entre a quinta raça, aqui no caso, e uma raça superior que não é exatamente uma raça, não é exatamente uma raça desse planeta. Ou seja, uma raça que está trabalhando esse planeta. É o cientista desse laboratório.
Então, assim, então tudo isso a gente vê de uma forma muito clara. Quando a gente começou olha que interessante, né? Olha a nossa história. A gente veio lá de trás, pré-história, saindo da pré-história, a gente vem cair já na civilização das Babilônias, Sumérios, isso tudo se desenvolve, vão passar pelos gregos. A gente se utiliza lá no começo de muitos desses conhecimentos de uma forma muito mais plena e profunda, com filósofos. Você vê, hoje nós discutimos Platão. Já não era a época de a gente ter outros Platões nos últimos milênios que eram tão mais importantes que já tivéssemos esquecido do Platão da Grécia? Claro que era. Mas por que não aconteceu? Porque nós estamos atravessando um ciclo. Então, assim, nós tivemos desse conhecimento todo, final dos Atlantes, nós aproveitamos muito desse conhecimento em geometria sagrada, obras, pirâmides, construções. A humanidade terrestre se aproveitou muito de um momento ainda de união entre nós e esses deuses, que eu chamo de deuses, né, com D minúsculo. Aí, de repente, a gente começou a entrar nas nossas trevas. Nós entramos nas nossas trevas dessa quinta raça. Nessa quinta raça nós entramos e afundamos. Começamos a, então, entrar no nosso ego. Aí a Grécia começou a haver uma decadência, acabaram o povo egípcio, né? O povo egípcio antigo, com as escolas iniciáticas, com as pirâmides, com aquele conhecimento todo, eles viviam esse momento de ouro. Vamos chamar assim, época de ouro. Aí depois, quando essa época de ouro começou a acabar, as escolas iniciáticas começaram a escassear, porque é importante era manter a luz, mas já não tinha mais tantas pessoas elevadas para distribuir esse conhecimento. Esse conhecimento ficou nas mãos de uma população muito menor, e a população em geral, nossa quinta raça, foi, entre aspas, abandonada. Falou, agora é com vocês. Quando falaram agora é conosco, nós despencamos. A gente despencou, a gente vem entrar em Roma. O que era Roma? Roma era, né, sexualidade, vinho, orgias, morte, circo, pão e circo, né, no circo com gladiadores, tá? Era só sangue e vinho. Aí nós entramos na escuridão, eram vários deuses polimórficos, né? Ou seja, nós inclusive começamos a acreditar em vários deuses, e os deuses tinham as características humanas. Então, nós tínhamos lá o Deus, né? O Deus que era o Deus do amor, o Deus do mar, e cada Deus com raiva, com ódio, com vingança, ou seja, com todas as características do ego humano. Por quê? Porque nada melhor para uma civilização romana, para a nossa consciência dormindo, né? Pensar o seguinte, bom, se os deuses, podem ser arrogantes, se vingar, ser, né, bárbaros, matar, fazer orgias e tudo mais, então, se eles podem, eu, coitadinhos, humano aqui mais do que ninguém. Isso justifica as elites, justifica o governo oculto. O governo oculto não é uma coisa atual, é uma coisa que sempre existiu, né? Justifica tudo isso que existe hoje no mundo. Por quê? Porque, poxa, o Deus está lá. Aí nós passamos de Roma, descemos, fomos para a Idade Média. Esquecemos, queimamos livros, queimamos conhecimento, queimamos tudo, colocamos fogo, fomos acreditar lá e no céu e inferno. Né? Morreu, vai para o inferno, vai para o céu e ali vive dentro daquilo lá e sem cultura, enfim. Nós fomos decaindo, entrando na idade, né? A Idade Média, chamada Idade das Trevas, e fomos afundando, até que chegamos no fundo do poço e começamos a resgatar tudo no iluminismo. No iluminismo, o que é o conceito do iluminismo? Veja a luz, trazer a luz de novo. E é o conceito exato, porque o que era o conceito do iluminismo? Não é assim, agora nós estamos ficando melhores, evoluindo, descobrindo coisas novas, novas filosofias, etc. Não. O iluminismo foi, gente, vamos sair das trevas. Aí falaram, como que nós vamos sair das trevas? Olha onde nós estamos, no fundo do poço. Vamos resgatar a luz. A luz está aí ancorada. Vamos ter que voltar lá nos gregos antigos, vamos ter que voltar lá nos sumérios, vamos ter que voltar lá nos hindus, vamos ter que voltar lá atrás, na China antiga, para resgatar o conhecimento que ficou lá atrás. E foi o que a gente fez. Aí resgatamos as filosofias gregas, resgatamos da arquitetura, resgatamos a astronomia, resgatamos conhecimentos que eram milenares, que estavam lá para trás. E aí veio o iluminismo, e junto com o iluminismo começamos, então, em seguida, a Revolução Industrial, quando trouxemos esses últimos 250 anos aí de tecnologia. Mas o que é esse movimento todo? Esse movimento é o resgate da luz,
E com o resgate da luz, a gente começou a aumentar essa frequência, começamos a criar a nossa tecnologia também de quinta raça, e podemos agora vislumbrar, trazer esse conhecimento todo com a nossa tecnologia, com o nosso preparo atual, para despertar e fazer uma transição saudável, que não seja que nem nos Atlantes, que não seja com autodestruição. Exatamente. E é esse momento de transição, né, que traz a importância da gente unificar agora o conhecimento, reunindo essas peças de uma vez por todas, porque parece que mesmo existindo alguns movimentos no passado, agora na quinta raça, adentrando para a sexta raça, nós estamos aí ainda com algumas escolas de ensinamentos, mas parece que as religiões, os grupos de filosofia, de espiritualidade ainda não encontraram talvez o fio da meada, né? Essa unificação do conhecimento. Parece que está faltando alguma coisa ainda. O que será que está faltando para a humanidade realmente dar esse despertar coletivo mesmo? Porque parece que está devagar, está indo aos trancos e barrancos, né? Mas com tanto movimento que houve na espiritualidade, no esoterismo, nos estudos iniciáticos por trás das escolas antigas, né? Foram resgatados. Parece que ainda assim a humanidade continua, né, sob um sistema, uma matrix de poder por um governo oculto, um sistema que não quer deixar que a gente desperte, né? Você vê até hoje o que está acontecendo, parece que tudo piora. Até perguntaram aqui no bate-papo, por que meia dúzia de grupos de poder no mundo controlam um sistema e os seres da luz não fazem nada, ficam só assistindo a humanidade continuar nessa matrix, né? Onde está a intervenção? Cadê realmente a mudança que precisa acontecer? Então, o que você acha, Daniel? Nós vamos conseguir unificar, resgatar o conhecimento, trazer de novo a verdade, e os nossos amigos aí, os instrutores do alto, vão conseguir se manifestar novamente para acabar de vez, né, com esse sistema corrupto, controlador aí? O que você acha? Bom, você colocou alguns pontos importantes aí. Se eu esquecer alguns, você me lembra, que você colocou vários pontos interessantes. Então, vamos ver, vou tentar lembrar aqui deles. Mas, primeiro, quando você comenta, né, então você comentou aí do site, né, do chat, das pessoas comentando, poxa, mas por que esse controle? E os seres da luz não se manifestam? Na verdade, só existe um controle no universo, que é dos seres da luz. Né? São os seres de luz, não existe outro controle. Quando a gente acha que existe um controle de trevas, nós estamos nos iludindo. Mas quando a gente olha de um nível aqui para baixo, de fato, existe a luz e as trevas trabalhando fortemente nesse controle. Então, sim, dentro da nossa dimensão, dentro da nossa escola, existe sim o controle das trevas. Agora, no universo inteiro, né, ou seja, as trevas não é páreo para a luz infinitamente maior. Mas é só para a gente se posicionar. Aí você fala, mas a luz não faz nada? A luz está fazendo. Isso aqui é uma grande escola. Parem para pensar o seguinte, o que houve com os Atlantes? Se acabaram, se destruíram, apocalipse. Dilúvio, matou todo mundo, quer dizer, sobraram poucos no planeta, que foram os remanescentes. E a luz não fez nada? Não. Por que não fez nada? A história dos Atlantes é diferente da nossa, tá? Então, vamos fazer alguma diferenciação aí. A história deles é diferente da nossa, mas o que é importante a gente entender? Não fizeram nada. Não adianta, existe um respeito muito grande desses seres de luz, de respeitar o nosso livre-arbítrio. Porque é aquela coisa, nosso livre-arbítrio é a única coisa que garante nossa evolução. A partir do momento em que tiram o nosso livre-arbítrio, a gente perde a oportunidade de crescer, muitas vezes. É como se a gente perdesse chance de muitos degraus que a gente precisava passar. Por que o governo oculto hoje domina o planeta Terra? Por que o mal domina o planeta Terra? Não é porque eles têm mais força do que a luz. É porque nós, eu, você, todos nós estamos aqui ainda meio dormindo, meio acordando, nós querendo despertar, né? Mas 95% da população está dormindo. E quando você dorme, e dorme dentro do ego, como a gente dormiu, né? Como a gente comentou de Roma para cá, na Idade Média, etc., nós dormimos em cima do ego. Conclusão disso, a nossa frequência é muito baixa. A nossa frequência é muito baixa. E aí o que acontece? Você permite que essas frequências densas do governo oculto comandem. Se você permite, eu falo nós, né, o ser humano, permite estar submisso porque está dormindo,
porque não consegue acordar para a espiritualidade, quer viver um mundo materialista, cético dentro do ego, então nós estamos permitindo que aqueles que têm uma, vamos dizer, uma inteligência, um conhecimento um pouco maior, mas que estejam nesse lado vibracional das trevas, nos dominem. Nós estamos aceitando a dominação. Não adianta a gente querer culpar os seres luzes que não estão se mexendo, não, a culpa é nossa. E aqui faz parte da transição planetária. A transição planetária é o momento onde nós vamos começar a achar a nossa luz. E conforme mais gente for achando a sua luz, e o planeta for se iluminando, não tem governo oculto que vai segurar a onda. A hora que tudo se iluminar, sabe, não tem uma empresa multimilionária que segure. Porque a gente fala assim, o seguinte, não vou comprar mais dela. Se você fala não vou comprar mais dela, isso é multiplicado por 3 bilhões de habitantes, que sejam só 3 bilhões, a empresa não sobrevive. Se você tem um governo ditador e o povo, de fato, esperto, fala não vou me sujeitar, não tem como, porque todo esse poder que vem de cima, ele só existe enquanto quem está embaixo aceita. E por que aceita? Porque não despertou a consciência. E é por isso que aceita. Então, tudo isso faz parte da escola. Isso faz parte do processo todo. Então, não vamos esperar que vai aparecer alguém aqui e que vai salvar a gente simplesmente e fazer com que a gente não aprenda. A gente precisa passar por essas trevas para aprender a querer mudar. Então, primeiro mudando a gente, em seguida mudando a nossa família, depois mudando a cidade, o estado, o país e o mundo. E é o momento de transição planetária esse, momento que temos que despertar, para que a gente consiga fazer essa mudança rápida, e que essa mudança, então, consiga, de fato, acabar com o governo oculto. Agora, né, você comentou também, né, Rafael, como é que vai ser isso? O que dá para fazer? Está muito devagar? Na verdade, assim, não está tão devagar, porque se a gente parar para pensar, é o que eu falei, né, a gente passou 5.000 anos sem nada acontecer, e de repente, nos últimos 200 anos, a gente tem um boom, e esse boom, né, exponencialmente, vem aumentando a cada dia a velocidade que tudo acontece. Nós não temos como manter esse planeta na direção que está indo, sem destruí-lo totalmente, nos próximos 20, 30 anos. Então, nos próximos 20, 30 anos, ou a gente desvia a rota, ou nós vamos colidir, vamos acabar aqui nos Atlantes. E aí nós vamos ter que entregar para a sexta raça o quê? Problemas. Né? Ou seja, então nós vamos ver, né, toda a evolução vai sendo atrasada, vai sendo assim, né, dificultada, mas faz parte do processo. Eu, particularmente, acredito que essa intervenção que nós estamos esperando, ela já aconteceu e somos nós que estamos aqui, a intervenção. Muitos foram enganados pelo governo oculto, através das religiões, a acreditar numa salvação externa, que virão os seres para nos ajudar. De fato, existem os seres que vêm para nos orientar de tempos em tempos, mas não para realmente nos salvar, mas para nos despertar, para lembrar que, na verdade, grande parte da humanidade, nós, que eu chamo de dimensionais, são aqueles que vieram de fora e estão encarnados na Terra. São os missionários, ou os compromissados da luz, que eu chamo, né? Que estão aqui, a verdadeira intervenção que estão esperando extraterrestre já está. Somos nós, os que estão despertos, né, que tem um papel fundamental nesse resgate do conhecimento. Nós estávamos aí já há milênios tentando. Fomos nós que falhamos lá atrás, nós que estamos voltando agora para tentar de novo, e depende de nós, não depende de uma salvação ou de uma intervenção superior 100%, né? Porque até mesmo, eu acredito assim, tenho certeza, né, que essa intervenção, eles dependem, vamos dizer assim, de um cavalo de Troia que esteja aqui na Terra, que somos nós. Nós somos os representantes deles. Nós somos os parceiros que eles precisam para atuar. Como você disse, eles respeitam o livre-arbítrio da humanidade. Mas então, como é que eles vão atuar se a humanidade não escolheu com o próprio livre-arbítrio colaborar com eles, né? Então eles estão esperando talvez uma massa crítica de pessoas despertas. Eu acredito muito no grupo dos 144 mil, que eu acho que tem a ver com esse grupo de pessoas que vieram, né, para fazer a diferença na Terra, e eles estão esperando, possivelmente, esse grupo despertar, nem que seja pelo menos 10% desse grupo, né, para que eles possam atuar conscientemente, tendo orientações diretas. Assim a humanidade realmente se transforma. Então, gente, não vamos esperar que tudo isso vai acontecer de forma milagrosa. Nós estamos num treinamento, num desenvolvimento. A nossa evolução também depende da nossa ação, né, da nossa realização, do despertar e da nossa missão na Terra. Mas para a gente realizar a nossa missão,
a gente também vai ter que romper as ilusões que o governo oculto nos embutiu, né, com conhecimentos errôneos, com informações manipuladas, com até mesmo dentro da busca da espiritualidade, da ciência, entre outras, porque tudo foi manipulado, né? Então, é difícil mesmo, mas a gente vai conseguir. Então, a gente tem que realizar essa unificação justamente não para juntar os conhecimentos manipulados e perdidos e as mentiras que foram impostas para nós como verdades, mas resgatar a verdade por trás das mentiras também e juntar essas peças que estão ocultas ainda e muitas já estão reveladas, mas a gente precisa reunir esse conhecimento porque assim estes que estão adormecidos, que precisam despertar, vão conseguir acordar. É isso que a gente está fazendo aqui, fazendo um movimento de resgate, de conscientização, de despertar para que o maior número de pessoas volte para a ação, para o movimento, não para a passividade, para a atividade, né, para realizar algo em prol da humanidade. Eu tenho certeza que se isso acontecer, estes que estão observando do alto vão se apresentar e vão dizer: estamos aqui para colaborar com vocês. Já tem muita gente aí que está pronta para agir em parceria conosco. Eu acho que é assim que vai acontecer. Não, sem dúvida, Rafael. Eu acho que é isso mesmo. E assim, nós vamos ter alguma ajuda? Sim, nós já estamos tendo, né? Ou seja, então, que ajudas são essas? Primeiro, que você muito bem colocou, de que assim, nós temos almas encarnadas aqui nesse planeta, muitas almas encarnadas nesse planeta que estão auxiliando nesse despertar, na velocidade desse despertar. Ao mesmo tempo, né, as pessoas falam, não, mas a maldade da humanidade nunca foi tão grande. É verdade, ao mesmo tempo nós temos muitas almas aqui com muito baixa frequência sendo encarnadas ao mesmo tempo. Por quê? Porque elas estão tendo uma última chance. Então tem também uma última oportunidade de falar, de virar a chave, de virar a ficha, de despertar. Porque ninguém vai poder falar que não teve oportunidade. Então todos nós estamos tendo oportunidade. Isso é muito importante. E nós temos almas encarnando aqui, muitas, que estão encarnando com a missão de ajudar nesse despertar, né? Em momentos, em pontos-chave para esse despertar. Além disso, e essas almas muitas vezes são, né, ou seja, de outros planetas, de outros sistemas, de outras dimensões, e nós estamos também prestes a ter uma grande ajuda que já está despertando também. Como você falou, já está acontecendo, né? Não tem nada que vai acontecer, já está acontecendo a cada dia. Mas essa grande ajuda que está relacionada à chamada data limite, né, que é o seguinte, nós estamos entrando num momento importante, um momento onde, entre as diversas coisas que a ciência vai ter que reconhecer e já está reconhecendo, está a vida extraterrestre. Por que é óbvio que existe vida extraterrestre? Não tem um cientista em estado de saúde normal, com sanidade mental normal, que vai dizer que não tem, hoje em dia. Porque no universo, do tamanho que é nosso universo, ninguém tem dúvida disso. Agora, o problema é, de novo, existe esse governo oculto, existe um interesse de não falar, de não divulgar, existe o interesse de quê? Por que isso? Mas vamos lá. Esse interesse ainda existe muito forte. Muitos cientistas, que é aquilo que eu falei, mas eu não posso provar que tem, então eu falo que não tem. Eu não vou falar que deve ter. Ok, óbvio que tem. Ele sabe disso. Mas nós estamos num momento da tecnologia que faz parte... Por isso que a tecnologia começou 200 anos atrás, para a transição. Porque a tecnologia iria nos ajudar nessas questões todas. Então nós estamos no momento da tecnologia onde não dá mais para esconder a vida extraterrestre. Então, assim, você tem filmagens de celular em todo lugar do mundo, todos os dias. Você tem canalizações sendo feitas, você tem avistamentos, você tem contatos com seres extraterrestres, você tem de tudo, você tem luzes no céu, você tem... E qual que é o ponto? A hora que a gente aceitar, a humanidade, uma massa, aceitar de uma forma tranquila essa existência, nós vamos começar a ser visitados mais e mais e mais. Vai chegar num ponto em que não tem ninguém que vai poder ainda estar tão dormindo que não vai dizer, olha o que está aqui, olha o que está na minha frente. Não vai ter ninguém. E o ponto importante disso tudo é o seguinte, que quando a gente conscientemente diz, somos visitados por inteligências maiores, não só hoje como sempre fomos, aí cai a ficha final. Nós somos a mesma família. O ser humano não é
alemão, chinês, italiano, brasileiro, é ser humano. Somos uma coisa só, uma raça, uma família. Então é a união de todo mundo. Segundo, a percepção de que os governos não fazem sentido. A percepção de que existem coisas muito maiores do que foram nos ditas. O conhecimento da nossa história, que a gente estava comentando agora, né, Rafael? Todo o conhecimento da nossa história. Então, todo esse conhecimento começa a aparecer. Então, tudo isso são forças muito fortes na cabeça da sociedade do planeta que vai despertar, de uma vez só, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas de uma vez só. Porque é um conhecimento que vai contra tudo o que foi dito até hoje. E é um conhecimento que está aqui, ó. Já está na nossa frente. Só é falta, né, o governo oculto não conseguir segurar mais, e não vai conseguir, porque a tecnologia não vai deixar. Tem muita coisa acontecendo, né? Acho que nós estamos nesse momento de aceleração também. Porque eu vejo que a humanidade, ela está... Se ela não aproveitar esse trem, né, como Raul Seixas dizia, o trem das 7 que está chegando... É o último da estação, hein? É o último da estação. Então, assim, vem surgindo no horizonte, né? Então a gente tem que aproveitar esse momento, porque é um momento crucial, né? Várias civilizações antigas previram, profetizaram esse momento de mudança cíclica e, com certeza, vai haver, sim, essa intervenção maior. Eu acho que o governo oculto está chegando nos seus estertores, eles já estão desesperados, né? Porque a revelação vai acontecer, até mesmo nas grandes religiões, muita coisa vai desmoronar, porque houve uma infiltração muito grande, né? A gente sabe disso. Até mesmo a ciência precisa dar um salto quântico, né? A física quântica precisa vir realmente ficar mais em evidência para várias descobertas aí tecnológicas. A gente vai ter que trazer uma nova era, né? Não só espiritual, mas científica também, material, porque a evolução ela é em conjunto, né? Não é só espiritual também. A humanidade precisa evoluir materialmente. A humanidade precisa ter mais dignidade, precisamos acabar com a fome, com a miséria, com todas essas mazelas. Isso tem a ver também com essa dificuldade que o governo oculto e esses grupos impõem. Porque quem vai cuidar da espiritualidade, quem vai ter tempo para ler um livro, para buscar conhecimento, se está com fome, se está doente, preocupado com salário, bater, né, o sinal lá no ponto, no trabalho todo dia, pagar as contas. Ninguém tem tempo para parar, para refletir, para pesquisar. Essa quarentena veio, as pessoas puderam ficar em casa, né, para pesquisar, começaram a acessar conhecimento. Foi um tiro no pé que eles deram, né, porque muita gente despertou e agora não tem como segurar mais, né. Agora, assim, eu acho que a mudança tem que acontecer. Chegou o momento mesmo, não dá mais. Por isso que a gente clama aqui para reunir as pessoas em prol dessa unificação, desse resgate. Apesar das diferenças que muitos grupos e pesquisadores têm, em alguns pontos de pesquisa, nunca ninguém vai agradar gregos e troianos, né? Mas nós vamos unir as peças, né? Eu acho que tudo tem que ser feito com respeito, com somatória de frequências, de energias, para um bem maior. Então, é isso, né? Não tem muito o que ser dito. O resgate do passado, né, precisa trazer para o presente, para a gente entender o futuro, o que está por vir. Senão a gente não vai entender os próximos passos que nós vamos dar. Não é isso, Daniel? Exato, não, sem dúvida alguma. Está perfeito, Rafael. Nós precisamos realmente começar agora a colocar nossa cabeça no lugar. Né? Porque a nossa vida, ela traz uma série de problemas, uma série de dores de cabeça. A gente vive, como você comentou, nessa matrix. Então, essa matrix é o quê? Ela vai mantendo o seu foco mental em questões absolutamente pequenas, absolutamente materiais. Então, você está lá, preocupado realmente com dinheiro, com a conta para pagar, com o negócio, com o trabalho, com não sei o quê, e não levanta a cabeça. A gente está olhando para o chão e a gente não olha para o céu. E a gente não olha para cima, a gente só olha para o chão. Então, nós temos que realmente, nesse momento, começar a parar. Falar, gente, eu tenho meus problemas, todo mundo tem os seus problemas. Cada um tem suas preocupações, seus desafios. Mas temos que começar a enxergar que essas preocupações, esses desafios, esses obstáculos todos, não estão aí por acaso também. Estão aqui para nos despertar, para a gente começar a perceber com cada um deles, poxa, mas com isso aqui eu posso treinar minha paciência. Com isso aqui eu posso treinar a minha fraternidade. Com isso aqui eu posso treinar meu amor. Com isso aqui eu posso treinar tudo aquilo que aprendi na espiritualidade com meditação, com mantra. A gente realmente entender que esses desafios todos da vida, eles não são contra nós. Eles são a nosso favor.
E quanto mais a gente entender isso, mais rápido a gente desperta, mais rápido a gente levanta. Então chega uma hora que você não sofre, as coisas acontecem, mas você não sofre, porque você entende as coisas. É aquilo que Buda falou, né, depois da iluminação. Chega um momento que depois da iluminação, você não tem mais, as coisas não têm exatamente o mesmo sentido, apesar de que elas vão continuar acontecendo materialmente falando da mesma maneira. Então a gente tem que começar a perceber isso. Esse é o momento da transição. Qual que é o nosso papel aqui, de todos nós que estamos participando aqui desse nosso encontro, que estão assistindo esses vídeos, que buscam a espiritualidade, que buscam despertar? O nosso papel tem que ser, como o Rafael falou, ativo. A gente tem que ter um papel ativo, que é o quê? Trabalhar a si próprio e não sair por aí querendo convencer todo mundo, né? Que nem o pessoal de algumas igrejas aí, né? Explicar o que acontece de verdade. Vem aqui, Deus, céu, inferno. Não é isso, não é sair querendo convencer as pessoas, não. Primeiro, se autotransformar, isso é o mais importante. Quando a gente se autotransforma, elevamos a nossa frequência, automaticamente a gente eleva a frequência de toda a coletividade, de todo o inconsciente coletivo, e já estamos ajudando outras pessoas que vêm em seguida a despertar. Então, o primeiro autotrabalho. E de fora, é divulgar canais, livros, conversar, sempre que tiver oportunidade, não é impor nada a ninguém, mas divulgar, deixar, né, ou seja, fazer com que isso tudo passe a ser normal no dia a dia. Que as pessoas, quando estiverem preocupadas com pagar as contas, elas falam, eu tenho que pagar a conta, mas quer saber? Não tem nada que de verdade pode me afetar na minha vida. O meu equilíbrio não tem nada a ver com essa conta, com dinheiro no banco, com o que eu conquistei, o que eu não conquistei. Eu tenho, o meu espírito tem liberdade plena, minha consciência, como a quântica hoje está entendendo, a nossa consciência individual que está experimentando esta vida, ela tem liberdade plena e sempre terá, ela não morre, ela não pode ser atacada por essas coisas da Matrix. Só que enquanto a gente acredita, o governo oculto faz a gente acreditar que nós podemos ser atacados, destruídos, menosprezados, e mais, a gente acredita que a gente não vale, que a gente não tem valor, que a gente é pequeno, a gente vai acreditando na Matrix, você fica preso dentro disso tudo, você não desperta. Então, esse trabalho nosso é essencial. É um trabalho individual e é um trabalho coletivo. E eu, particularmente, tenho certeza, nós vamos vencer. A quinta raça vai sair vencedora. Nós já poderíamos até ter tido nosso apocalipse nas décadas de 80, 90, e quase tivemos uma guerra nuclear. Passamos um momento importante. E nós não vamos morrer na praia. Nós vamos chegar lá, apesar de todos os desafios imensos que nós temos pela frente ainda como planeta, como humanidade. É isso aí, Daniel. Com certeza, corrobora todas as informações que nós estamos buscando transmitir aqui no canal, né? E eu gostaria, assim, para a gente ir finalizando, né, agradecendo também a presença de todos aí, mais uma vez por essa live riquíssima de informações. Com certeza não será a última, mas é a primeira. Então nós vamos dar continuidade aí futuramente a novas reflexões, né? Eu gostaria que você falasse, Daniel, para a gente encerrar, das suas considerações finais com relação a esse trabalho da unificação. O que você acha, né, disso tudo? E se a gente vai conseguir realmente fazer essas parcerias e esperar esse momento vindouro de revelação, para que tudo mude realmente. A unificação é importante para você e já pode ir deixando suas considerações finais aí, para a gente já ir encerrando a live de hoje. Não, excelente. Então, a boa unificação. Na verdade, nós estamos buscando a unificação, nós como humanidade, em todos os sentidos. A unificação de canais espiritualistas, a unificação de religiões, a unificação de países. Aí o pessoal fala, mas isso é o globalismo, é o governo oculto. Sim, nós temos um globalismo do governo oculto e nós temos um globalismo da luz. Os dois são globais, ou seja, não vamos fugir do globalismo. Não vamos fugir. O destino final é o globalismo, mas qual deles? Qual o sistema que nós queremos ter? Então, essa unificação de conhecimentos, de estudos, de aberturas, né? Às vezes a gente aceitar, uma pessoa vai pensar um pouco diferente de você, vai acreditar numa coisa um pouco diferente, mas a gente aceitar até a nossa humildade de falar o seguinte, pode ser que ele esteja certo, que eu esteja certo, que os dois estejam certos, que os dois estejam errados. Nós temos ainda muitos detalhes a descobrir, mas é assim que a ciência é isso, escutando o pró, o contra, trabalhando, crescendo, e assim a gente vai evoluindo. Precisamos todos estar com a mente aberta para isso tudo, e unificar os conhecimentos atuais, que nós temos como quinta raça, os conhecimentos que vieram da quarta raça,
que estão aí, né? Ou seja, toda essa luz que foi trazida para cá, os conhecimentos superiores que estão aqui também, que foram trazidos, né? As visitações, as canalizações, enfim, é essa unificação, porque até hoje, qual foi o problema da quinta raça até hoje? Né? Para concluir, o problema da quinta raça até hoje foi a não unificação, foi o separatismo. Separatismo de tudo, a dualidade, o separatismo, cada um vivendo por si só, é nós e o outro. Esse foi o grande problema da quinta raça até hoje. E o que nos salva? O que muda? O que vira essa chave? É justamente a unificação de nós, da nosso inconsciente coletivo, das nossas percepções, principalmente do nosso interesse, da nossa vontade coletiva de chegarmos lá, de efetivamente fazermos um planeta melhor e vivermos uma sociedade mais digna, né, como o Rafa comentou, sem fome, sem necessidades, sem, enfim, justa, efetivamente justa. E para isso a unificação é essencial em todos os setores filosóficos, econômicos, etc. Então, gente, só para finalizar, né, eu quero agradecer mais uma vez imensamente o canal, Rafael, a abertura, né, que você abriu aqui para que a gente pudesse vir aqui ter essa conversa com você. Agradeço imensamente, é um enorme prazer. Eu tenho certeza aí também que o teu canal traz muita luz para muitas pessoas e é uma das frentes, né, uma das frentes importantes para esse momento de despertar coletivo. Então, parabéns por seu trabalho também. E quero só finalizar, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui hoje, nos acompanhando. Então, muito obrigado mais uma vez, a presença de todos. Valeu, Daniel. Nos vemos aí numa próxima live. Gratidão, pessoal. Até a próxima.